E como é um velho ditado, né? Que quem tá vivo sempre aparece, né? Então, eu veio. Essa semana, semana passada, meu filho chegou e disse assim: Não vai continuar teus vídeos, tu parou teu canal? E eu disse: Parei. Que vergonha. Mas é que a vida, às vezes, acontece coisas que não é por tua vontade, mas tu te obriga, né, a deixar de lado, às vezes, uma coisa que tu gosta, porque tu tem outras coisas para fazer, outros problemas, saúde, família, outros projetos, né? Então, tu deixa de lado um pouquinho. Então, o que que eu quero? Eu quero hoje passar um vídeo bem rápido de coisas que eu vejo que acontece em aula, que eu vejo que é um problema, porque é o básico é um início, não é que seja fácil. O que que eu vou dizer para vocês? A gente diz que é fácil porque já domina, ou tá sempre tentando dominar, né? Então, o que que é que eu quero passar? Quando tu vai fazer uma pintura, quando tu olha uma coisa, tu vê o teu céu, daí tu vê, tudo tem um fundo, né? É o fundo, tu vai ver que tá escuro, tu vê que amanheceu, tu vê que é noite, ou tu vê, então tudo tem um fundo. Então a pintura é assim, ela tem que ter um fundo, como um lençol numa cama. Então tem que ter uma cor, né? Então, e tem que ficar bonito, suave, nada muito marcado, né? Então, esse é o problema da pintura. E eu quero mostrar para vocês um segredinho, é bem facilzinho, assim, tu fazendo com calma. Principalmente, tu tem que ter muita paciência, né, para fazer, porque isso é uma coisa que demora um pouquinho, mas tu pega, nada é impossível. Então eu quero passar para vocês, pedir desculpa pela demora, começar a fazer vídeos com coisinhas assim que eu vejo nas minhas alunas, sabe? Eu vejo, não que eu tô dizendo que elas não saibam fazer, elas já sabem, mas elas têm medo. E o medo não é que seja uma coisa ruim. O medo é importante a gente ter ele na vida, mas a gente não pode deixar ele nos travar. Então a gente não pode ter medo de pintar, de fazer um fundo, tá? Então é isso que eu quero começar com um fundo, usando o clareador incolor, que eu acho que ele ajuda, ele facilita muito a secagem da tinta e é mais fácil, ainda mais quando a gente usa em saquinhos que chupam muito a tinta, né? Então eu quero ensinar o básico hoje para vocês, tá? Então vamos começar a nossa aulinha. Bom, o que eu quero mostrar hoje para vocês? Eu vou desenhar aqui uma folha, só para a gente ter uma noção do que eu quero passar. Aqui eu tenho as tintas que eu vou usar, que são, eu vou usar um pituá da Ceramic número 9 e o clareador incolor e vou usar o azul hortênsia. Tá, então como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou lavar o meu pincel, umedecer ele, né, lá no potinho, vou secar, tô secando, e agora eu vou pegar um pouquinho do meu clareador, ó, e um pouquinho da tinta, tá? Tiro o excesso assim, ó, na minha caixinha de leite, ó, eu botei a tinta aqui no pincel. Agora eu venho aqui no pano e vou em movimento circular, vou pintando meu tecido, tá? Até com o clareador, só ele, ó,
eu consigo limpando o meu pincel, ó. Vou tirando até a tinta do meu pincel, tá? O que eu sempre explico? Aqui, ó, sempre deixar irregular, assim, ó, nas bordas, porque às vezes as pessoas vão fazendo no fundo que fica um... Quer ver como é que eu vou... O que eu quero explicar para você? Ó, vão fazendo uma... Ou vão varrendo, assim, ó, vão varrendo, né? Aí vai ficar uma coisa espetada. Eu vou fazer só para vocês verem o que eu quero explicar. Vai ficar uma coisa assim, ó. Fica um fundo assim, ó, todo incerto, né? E olha a diferença daquele ali. Por quê? Porque eu, ó, vou limpar o meu pincel. Aí eu pego aqui na minha caixinha, tiro o excesso, né? E pego a cor que eu quero. Aqui eu vou pegar essa aqui, ó, o azul hortênsia. Tiro lá o excesso de tinta, venho aqui e aplico a tinta no meu tecido. Uns eu vou até mais em cima, outros eu venho mais embaixo, tá? Não importa se entrar um pouquinho dentro do teu risco, tá? Aí eu vou lá, até vou só dar uma secada no pincel, nem vou lavar. Vou pegar mais clareador e vou num tom mais escuro, que eu vou encher as cerdas com ele, vou tirar o excesso aqui na caixinha ou no próprio tecido que eu tenho, ó, vou bater um pouquinho e venho aqui e aplico mais próximo às folhas, ó. Não tapando o que eu já coloquei, só para ficar um tom mais escurinho perto da folha, tá? Olha a diferença de um para o outro. Esse aqui com o clareador e esse aqui varrendo. Olha só como é que fica a diferença. E quando daí o que acontece? Aí não fica bom, vão lá, pegam a tinta, olha o que faz. Olha só, eu vou lá na minha tinta, eu vou fazer tudo o que eu vejo fazer, tá? Aí vou direto lá e a professora quase arrancando os cabelos vendo, né? Aí vão lá, olha aqui como é que fica. Ai, não tapou, daí bota mais tinta. Isso aqui é um fundo bem inocente, com toda a boa vontade de fazer, mas totalmente errado, né? Que eu já fiz muito isso aqui. Essa é a vida de quem está aprendendo, ninguém nasceu sabendo. E aqui a gente já vai aprender o que tem um clareador, que a gente tira a tinta do potinho aqui, ó, e coloca na caixinha ou no meu prato, e depois a gente pega, lava o pincel, né? Que eu não tô, eu deixei o meu tanquinho em casa, tô com um potinho comum. Mas isso não impede ninguém de pintar. Sequei meu pincel, vou lá no meu clareador, boto a tinta que eu quero, que é o azul hortênsia, que é bem fraquinho, tiro o excesso, vou lá e vou pintar. Que dificuldade, né? Fica suave, fica bonito, né? Olha a diferença, tá, gurias? Então é só uma dica para vocês verem os erros e sempre tentando acertar, tá? Então, uma boa semana, até daqui uns dias. Eu vou melhorar o meu vídeo porque fazia tanto tempo que eu desaprendi. Tudo de bom. É um velho ditado, né? Que quem tá vivo sempre aparece, né? Então, eu veio... Essa semana, o meu filho... Semana passada, meu filho chegou e disse assim... Não vai continuar teus vídeos? Tu parou teu canal? E eu disse, parei. Que vergonha. Mas é que a vida, às vezes, acontece coisas que
não é por tua vontade, mas tu te obriga, né, a deixar de lado às vezes uma coisa que tu gosta, porque tu tem outras coisas para fazer, outros problemas, saúde, família, outros projetos, né? Então tu deixa de lado um pouquinho. Então o que que eu quero? Eu quero hoje passar um vídeo bem rápido de coisas que eu vejo que acontece em aula, que eu vejo que é um problema, porque é o básico é um início, não é que seja fácil. O que que eu vou dizer para vocês? A gente diz que é fácil porque a gente porque já domina, ou tá sempre tentando dominar, né? Então, o que que é que eu quero passar? Quando tu vai fazer uma pintura, tu sempre, quando tu olha uma coisa, tu vê o teu céu, daí tu vê, tudo tem um fundo, né? É o fundo, tu vai ver que está escuro, tu vê que amanheceu, tu vê que é noite, ou tu vê. Então tudo tem um fundo. Então a pintura é assim, ela tem que ter um fundo, como um lençol numa cama. Então tem que ter uma cor, né? Então, e tem que ficar bonito, suave, nada muito marcado, né? Então, esse é o problema da pintura. E eu quero mostrar para vocês um segredinho, é bem facilzinho, assim, tu fazendo com calma. Principalmente, tu tem que ter muita paciência, né, para fazer, porque isso é uma coisa que demora um pouquinho, mas tu pega, nada é impossível. Então eu quero passar para vocês, pedir desculpa pela demora, começar a fazer vídeos com coisinhas assim que eu vejo nas minhas alunas, sabe? Eu vejo, não que eu tô dizendo que elas não saibam fazer, elas já sabem, mas elas têm medo. E o medo não é que seja uma coisa ruim. O medo é importante a gente ter ele na vida, mas a gente não pode deixar ele nos travar. Então a gente não pode ter medo de pintar, de fazer um fundo, tá? Então é isso que eu quero começar com um fundo, usando o clareador incolor, que eu acho que ele ajuda, ele facilita muito a secagem da tinta e é mais fácil, ainda mais quando a gente usa em saquinhos que chupam muito a tinta, né? Então eu quero ensinar o básico hoje para vocês, tá? Então vamos começar a nossa aulinha.